Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola, beleza? A gente vai falar do futebol alagoano em si. A gente vai falar tanto do CSA como do CRB e do Alvinegro, Asa de Arapiraca também, beleza? Eu queria começar o bate-papo falando do CSA. A Miriam Monte, que deu entrevista aí, né? Se pronunciou, na verdade. Mas antes da gente trocar uma ideia aqui, gente, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais, não é pouco não, ajuda muito a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Agradecer os comentários aí, a galera que concorda, a galera que não concorda. Lembrando que aqui é a nossa opinião, né? O torcedor tem contrária. Às vezes eu e Luiz, a gente não se entende, né, Luiz? Não vive discordando. Lembrando que aqui é a nossa opinião. Até a primeira pergunta, Luiz, 6h30 já, boa noite, né? Tudo certinho por aí, como é que tá? Boa noite, Raí. Tudo bom, meu filho? Apesar de uns problemas de saúde entre família, mas a gente correndo atrás para que tudo se estabeleça ao normal, né? Correr atrás enquanto temos tempo e o restante, né, com as nossas orações, Deus vai providenciando. Coisa linda, coisa bela. Vamos lá, Luiz. Miriam Monte se pronunciou, né? Todo mundo esperando a mulher falar alguma coisa, até porque então só se via a crítica daqui, crítica dali, e ela passou um certo tempo calada. E a Miriam Monte, e eu me perguntava direto, acho que eu comentei até com você, a Miriam Monte não vai falar nada não? E o pessoal cobrando investigação do Ministério Público por causa de dinheiro que foi dado a algum bicho para dirigentes, não só para jogadores, enfim, foi um fuzuê essa semana quando se falava de CSA. Hoje, né, eu tive a oportunidade de assistir todinho para depois a gente vir gravar aqui esse vídeo. E resumindo, ela falou muito ali que quer um tempo para poder, né, apresentar as planilhas. O pessoal dela já está trabalhando nisso. Enfim, Luiz, eu já tinha perguntado aqui no off. Você tinha dito que também assistiu por completo. Mas o que você achou, né, da palavra da Miriam, né? Ela ter botado a cara a tapa agora, né? Convocou a imprensa. Como é que você enxergou a entrevista hoje, Luiz? Raí, na verdade, eu assisti a entrevista e fiquei, assim, surpreso com tudo que ela falou, sabe? Para quem assistiu, quem viu a entrevista. E eu tirei muitas conclusões assim da entrevista da Miriam Monte, certo? Eu vejo aqui que no CSA, o que a gente volta a repetir, tem um problema muito sério a se resolver dentro do CSA, sabe, Raí? Ela financeiramente ela deixa o clube em uma situação razoável para a vista do que ela pegou, certo? Foi um trabalho financeiramente bom. O time, nas Copas que disputou, o time conseguiu fluir algum efeito de caixa, foi bom. No sentido futebol em campo, os próprios jogadores estavam atrapalhados, pelo que eu entendi da entrevista dela. Tanto é que ela disse que teve até um atleta que chegou para ela e perguntar se ela iria renunciar. Veja só o ambiente como estava dentro do elenco do CSA. Muita coisa acontecendo nos bastidores. E eu estava pensando comigo há pouco tempo, a gente já volta a falar da entrevista da Miriam Monte. Veja só, Raí, no grande futebol brasileiro, eu vou falar num time de uma torcida imensa, o time de maior torcida no Brasil, o Flamengo. Vou falar do Flamengo. Eu vejo assim o gestor do Flamengo hoje, o Luiz Batista, né, o BAP, conhecido como presidente e diretor lá do Flamengo. Eu vejo numa instituição tão grande como esse clube, o presidente ele tem toda a autonomia para fazer contratos com patrocinadores, para pagar elenco, para contratar, para tudo, para tudo, para tudo. Quem manda lá no Flamengo é o presidente. E o conselho deliberativo, ele só analisa alguma coisa quando o presidente faz. No caso, o patrocínio que o Flamengo fez agora com a Betano, fez um patrocínio grande, e então foi colocado para o conselho fiscal e o conselho diretor do clube lá para decidir o que iria fazer, se iriam aceitar ou não o patrocínio. Cada patrocínio que o Flamengo lá recebe é assim. E o presidente de uma instituição tão grande, ele tem plena autoridade a fazer, certo, tudo em prol do clube. Aqui no CSA, que é um time de grande torcida, certo?
O presidente não tem praticamente autonomia nenhuma, pelo que eu entendi da entrevista da Miriam Monte. O presidente do clube não tem autonomia sobre nada praticamente no clube, certo? O conselho se reúne sem o conhecimento da presidente, certo? Ela fala publicamente que o conselho se reúne, não recebe ofício nenhum para participar da reunião, recebe ofício querendo saber disso, querendo saber daquilo, imprensando. E esse problema no CSA eu vejo desde o tempo do Rafael Tenório, que foi o cara que organizou o clube, que foi o cara que deu um bom time para a torcida lagoana, para o CSA, para a torcida azulina, e tanto é que o clube chegou lá à Série A. Teve 3 acessos consecutivos. E o Rafael Tenório penou muito nessa situação. E eu me lembro que ele até contava com a renúncia da Miriam Monte no tempo que ele também renunciou. E hoje, olhando no contexto, o Rafael Tenório, ao meu modo de vista, pela entrevista dela, o Rafael Tenório tinha total razão. Se ela tivesse renunciado, tinha se livrado desse problema. Ela quis encarar, certo? Ela quis encarar naquela situação que o time estava naquele momento, para dar uma arrumada no time, contando em si com a participação de todos os conselheiros. Mas foi engano para ela, foi engano, certo? A Miriam Monte se perdeu, chegou uma hora que se perdeu por não ter o apoio da cúpula, da diretoria do conselho. Ela se perdeu, ficou no tempo, começou a sentir pressão e foi uma situação até afastarem a Miriam Monte, certo? Na minha simples opinião, Raí, eu vejo que a solução do CSA é uma solução caseira, está dentro de casa, dentro do próprio clube. A gente falava no programa passado que onde existe um problema, existe uma solução. E ao meu modo de vista, essa solução está dentro do clube. A solução é caseira, com pessoas competentes para fazer. Agora, seja quem for que vier para o CSA, se não tiver o apoio do conselho, não vai para frente. Pode ser o Rafael Tenório, pode ser a Miriam Monte, pode ser o Robson Rodas, que agora, de momento, certo, pelo estatuto do torcedor, é a pessoa que deve assumir, mas tanto é, para você ter uma ideia, o conselho diretor do clube afastou até ele, é toda a diretoria executiva. A gente ainda não sabe como vai ficar o CSA em termos de administração. A Miriam Monte diz, ela, que está tudo pago, e pelo menos ela mostra na entrevista que está tudo pago, o time só fica com uma pendência de R$35 mil para o próximo mês, certo? E que tem em caixa esse dinheiro para pagar. Ela diz também que pediu um tempo para que tudo isso fosse regularizado, fosse tudo pago, para deixar o clube sanado de tudo, mas infelizmente não deu tempo. Foi uma atitude da diretoria, do conselho, certo? Não só da diretoria, no contexto geral de todos os conselheiros, e eu acho um risco muito grande para o CSA. É um risco muito grande, como foi um risco lá atrás, quando a gente falava em demitir o técnico do CSA, o Igor Magalhães. É um risco planejado, ao meu modo de vista, viu, Raí? Ao meu modo de vista, é um risco planejado, mas faz parte do futebol, é o que os homens pensam, é aquilo que foi determinado, e nós estamos aqui simplesmente para ver e avaliar. Nós não estamos aqui dando sugestões, nós estamos aqui opinando naquilo que eu vi da entrevista da presidente da Miriam Monte. Ô Luiz, sabe o que eu acho estranho? E eu queria até te perguntar, para ver a tua opinião, o que é que tu acha, mas uma coisa que eu acho muito estranha, não é pouco não, é que foi decidido pelos conselheiros em unanimidade. Todo mundo votou a favor do afastamento da Miriam. Não é estranho, Luiz, isso? Se tivesse um pouquinho mais de paciência com a Miriam Monte, é por isso que eu digo. Porque o conselho do CSA só veio cobrar isso agora. Por que não cobrou lá atrás, não é, Raí? Tá entendendo? Porque pelo raciocínio que eu quero passar, por que não cobrou isso lá atrás, mês a mês? Não existe um portal da transparência dentro do CSA. Se tem alguma coisa errada lá atrás, Miriam, isso daqui não está batendo, isso daqui não condiz com o que a gente recebeu. O conselho é para fiscalizar o clube, sim, mas fiscalizar no dia a dia. Não deixar o ano inteiro passar e lá na frente, na situação que o time se encontra, e então vir cobrar.
juntou tudo isso, jogaram no ventilador, certo? Foi para mídias sociais, afetou dentro de campo e hoje o CSA está nessa situação, sinceramente, onde poderia ter sido evitado, até pelo próprio conselho, até pelos conselheiros do clube. O que é que você acha também, Luiz, dessa questão do Anápolis, né, que pode perder aí 3 pontos? Na verdade, a gente não sabe. Eu tava vendo um vídeo do Adelmo, onde ele se pronuncia referente a esse assunto e ele até deu a opinião que não se apega muito a nisso e acredita que não vai dar em nada. Mas o Anápolis que jogou por 9 minutos com um jogador a mais, né? Eu queria saber a tua opinião referente. Aí, não pode não dar em nada, aproveitando o momento, mandando um abraço aí para o Adelmo, certo? Que tem passado todas as informações aí para a torcida do CSA em tempo real, conforme as coisas vão acontecendo. E veja só, pode até não dar em nada, porque a CBF em si, ela não está nem aí para o campeonato brasileiro, a não ser o campeonato da Série A. Você lembra que a gente falamos isso num programa lá atrás? CBF não está nem aí, porque se isso daí acontecesse, Raí, na Série A, estava feito a zoada em cima de qualquer time, principalmente um Flamengo da vida, um Palmeiras, né, esses times por aí. Se isso acontecer na Série A, sinceramente, perde os pontos, perde, tem STJD, tem tudo para fazer o julgamento. Mas o CSA entrou com uma ação também, pedindo ao STJD a anulação do jogo lá contra do Anápolis contra o Guarani, que houve sim uma substituição do jogador do Anápolis, entraram 2 e saiu 1. E o que acontece? No decorrer desse jogo, o jogador ficou 3 minutos em campo e ainda chegou a tomar um cartão amarelo. Se a CBF gostasse das coisas certas, de ter um campeonato organizado e na mão dela, aí então as coisas funcionariam. Como a CBF não dá valor nenhum para a Série B, para a Série D, para a Série C e muito menos para a Série D, aí então o que vai acontecendo, não tem muita mídia, não tem muita zoada, não tem muita influência, essa é a verdade, aí fica por isso mesmo, que talvez não dê em nada, mas se a CBF gostasse das coisas organizadas e regular, aí sinceramente o Anápolis perderia os 3 pontos, mas vai para o STJD, salvo engano o julgamento já é sexta-feira agora, viu, Raí? Vamos ver o que vai acontecer, ainda tem muita coisa para acontecer, e eu espero que se dê a favor. Eu espero, pela lógica e por ser justo, o Anápolis teria sim que perder os 3 pontos. Beleza, vamos falar um pouquinho do Clube de Regatas Brasil, CRB que se prepara pro jogo dia 8. Eu tava vendo, Luiz, hoje é o último dia, né, da janela de transferência aberta, e eu tava vendo também uma entrevista do Eduardo Barroca ao GE, onde ele destaca a valorização dos jogadores de base do CRB. Era muito importante, ele se inclusive que tem até nomes sendo observados e que treina com o grupo. Pelo que eu entendi, assim, resumindo tudo, né? O CRB, o elenco é esse, vamos pegar um na mão do outro e ver no que vai dar. Apesar que o CRB vem de vitória, mas como é que você enxerga o CRB nessa altura do campeonato aí? Parte de cima da tabela, né? Mas não contratou mais ninguém, o elenco é esse mesmo. Qual a tua opinião, Luiz? Aí o time do CRB em si, no contexto geral, é um time razoavelmente bom. Ele tá de razoável para bom. Não é um time excelente não, viu, Raí? É um time de razoável para bom. Mas é um time para subir, Luiz? Raí, para subir, sinceramente, é complicado. Para subir é complicado, porque tem times aí à frente do CRB bem mais encaixado que o CRB, sabe? Bem mais encaixado. E colado por ali vem uma turma de gente também que não vai querer deixar para trás, certo? O acesso para o CRB, eu gostaria muito, a gente sempre falamos aqui que o futebol alagoano ele tem que alavancar. Mas com os pés no chão, como diz o ditado, certo? Assim, porque o CRB ainda tem 7 jogos em casa para fazer no estádio Repelé, diante do seu torcedor. E esses 7 jogos que ele vai fazer aqui em Maceió, vai depender muito do desempenho dele no contexto geral. Tem um grande jogo agora pela frente contra o Cuiabá, certo? Se, por acaso, ele vencer o Cuiabá, aí então ele cola no G4 e ganha força da torcida para, quem sabe, brigar ali por uma vaga dentro do G4,
certo? Mas o CRB é um time que alterna muito, essa é a verdade. E o ataque do CRB, para mim, os atacantes, os 4 atacantes que estão lá na frente do CRB são atacantes que compõem, mas não são atacantes assim para vestir uma camisa de titular do CRB. A torcida penou muito com a saída do Anselmo Ramon e eu volto a defender a diretoria aqui, que no tempo não foi a diretoria que dispensou, era um desejo do jogador, portanto a diretoria não se opôs. E, na verdade, trouxe aí nessa moeda de troca o Breno Herculano, e o Breno Herculano, depois que teve aquela contusão na face, não ganhou minutagem para ganhar a camisa de titular no CRB, essa é a verdade, certo? E, portanto, o CRB é um bom time do meio para trás, do meio para frente, deixa a desejar demais. Aí, por isso que eu não cravo, assim, na minha opinião, que o CRB briga diretamente pelo acesso, porque o ataque do CRB não finaliza bem. No Alvinegro, Luiz, a gente tá com um problema enorme, mas é grande, é gigante. Zulu aí machucado, não sabe se vai jogar contra o Maranhão no jogo de volta, um jogo tão importante, né, quanto que vale aí o acesso à Série C. Como é que você entende essa partida, Luiz, aí, sem o Zulu atuando? Aí, sem o Zulu atuando, o Asa peca assim, é uma boa zaga, mas faz muita falta o Zulu ali. Até porque é um xerifão da zaga, sabe, Raí? É um xerifão, é bom pelo alto, pisa lá na área também os escanteios para fazer gol. E ele tem um estiramento, segundo o DM lá do Asa, ele tem um estiramento na panturrilha, na coxa. Aí, portanto, isso machuca muito, sabe, Raí? E isso daí é no mínimo, uns 15 dias para tratar. E se forçar, rompe de novo. Corre o risco de escalar o jogador não estando bem 100% fisicamente e ainda no primeiro tempo fazer uma substituição, queimar uma substituição. E existe essa possibilidade de acontecer isso, se jogar com o Zulu. Existe a possibilidade também de guardá-lo para um segundo tempo, certo? De guardá-lo para um segundo tempo. E vamos ver como o Raniel Ribeiro vai trabalhar o time para esse final de semana, que é o jogo chave do ano para o Asa. O jogo chave é esse, é o jogo do acesso, certo? Mas contar com o Zulu, sinceramente, eu acho que ele não vai. Pelo o trabalho de fisioterapia, de trabalho, eu acho que não, dói muito, viu, Raí? Pode ser que perca aí uma substituição ainda no primeiro tempo, se entrar com ele de titular. Eu acho que ele deve ir para o banco, pelo menos para compor no segundo tempo. Mas faz muita falta mesmo para o Asa a ausência do Zulu. Galera, é isso aí, né? Vamos ficar ligado. Vai vir muitos capítulos ainda, né? Dessa novela aí do CSA. A questão do Zulu, o Luiz acha que não vai atuar. Mas vamos pensar positivo, né? Vamos aguardar aí a diretoria se pronunciar. E o CRB, que eu acredito foi até 18 horas agora, a questão da janela, também não apresentou mais ninguém. E é isso aí. Vamos aguardar os próximos capítulos em geral do futebol alagoano. Beleza? No mais, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente que produz conteúdo aqui na plataforma. Luiz, obrigado. Quer dar algum recado final, acrescentar alguma coisa? Ok, aí mandando um abraço aí para todo o pessoal, né, para os nossos torcedores alagoanos, CSA, CRB, Asa, não é? E a situação do CSA é tão ruim, aí, que até o Sub-20 perdeu para o CSE, né, o Sub-20. Parabéns ao CSE, campeão do Sub-20 aí, viu? Parabéns a todo o pessoal, certo? Tem que fazer a festa mesmo. E a garotada aí de Palmeiras dos Índios chegando aí para o futebol. Luiz, obrigado, viu? Um abraço, guerreiro. Tamo junto, galera. Deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Valeu, falou!